Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Viva! O Governo tem destacado os bons números da economia. A verdade é que esses resultados tardam em chegar ao bolso das pessoas. Isso já foi, de resto, salientado pelo Presidente da República. E o que é que o Ministro da Economia tem para dizer às pessoas neste momento? Que esperem mais um pouco, que aguentem durante mais algum tempo? Sim, eu penso que é uma excelente questão. Primeiro que tudo, a economia, como todos compreendemos, está no centro da vida e a vida, ela própria, não se desenvolve sem a economia. Portanto, há aí uma interrelação muito grande e há um conjunto de medidas que foram tomadas que explicam também estes resultados, em combinação com a excelência de muitas das nossas empresas e da resiliência do tecido empresarial, que é um facto em que em 2022 tivemos um dos maiores crescimentos da União Europeia, os 6,7%. Este trimestre, como confirmou hoje o INE, o crescimento é de 2,5%, portanto também é um dos crescimentos mais expressivos, e o crescimento em cadeia é mesmo um dos maiores no âmbito da OCDE, que também já veio reconhecer. Agora também temos que compreender que o ano passado foi um ano completamente atípico, quando o Governo tomou posse, estava no início a guerra na Europa, que é um acontecimento completamente novo, uma crise grande da energia, que hoje provavelmente já não nos lembramos, mas flagelou também intensamente o tecido produtivo e obrigou a tomada de todo um conjunto de medidas, desde logo para a redução do ISP nos combustíveis, que foram cerca de 1.500 milhões de euros, e depois os pacotes para as empresas e para as famílias, no total cerca de 6.400 milhões de euros, e o que é um facto é que isso conteve os preços da energia, combinado com o mecanismo ibérico, foi extremamente interessante desse ponto de vista para termos preços 20% abaixo daquilo que foi o comportamento na União Europeia, e depois ao nível das famílias os diferentes pacotes também de auxílio que foram desenvolvidos. Eu penso que aí nas questões, digamos, estratégicas e fulcrais de reação, o Governo teve bem, reagiu, e isso contribuiu também para estes resultados. O que é que temos hoje? Temos, pelo 7º mês consecutivo, a redução da inflação. Reparem que a inflação em abril era de 5,7%, em maio é 4% segundo o INE. Nesta redução da inflação, claramente o INE reconhece que é uma contribuição também do programa do IVA zero, que contribuiu para isso. Há uma redução, segundo a ASAE, de cerca de 7,6% nos preços do cabaz dos 44 produtos, e as medidas devem ser vistas não isoladamente, mas na sua combinação. Eu acho que na combinação não só conseguimos dar condições para o desenvolvimento das atividades económicas, protegerem muito as empresas, sobretudo com a grande crise energética, proteger de alguma forma as famílias, mas é evidente que quando nós temos uma crise de inflação, como se viveu em 2022 e ainda continuamos a viver. Com esta baixa da inflação vai ser possível, dentro de pouco tempo, as pessoas terem mais dinheiro no bolso e perceberem que as coisas estão a mudar? Eu penso que vai ser possível porque há uma conjugação de fatores. Há a redução claramente da inflação, vai haver o alívio em relação ao custo de vida. Nós temos também um comportamento muito importante de todos os preços da energia. O petróleo reduziu mais 30% relativamente ao pico que atingiu o ano passado. O preço do gás, recordo que em 26 de agosto de 2022 chegou aos 329 euros por megawatt-hora, hoje está a 33, é uma redução muito significativa. A eletricidade também, a combinação da redução dos preços da energia com a redução dos preços dos produtos alimentares pode ser extremamente importante. E quando olhamos para grandes índices, o índice de monitorização dos preços da União Europeia, do Eurostat, o nosso país tem tido um comportamento que é um comportamento, digamos, importante de declínio. O índice que nós também olhamos muito, que é o dos fertilizantes a nível internacionais, há um declínio muito acentuado, não tem nada a ver com o que atingiu, os picos que atingiu na sequência da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de cereais, e portanto há aqui toda uma combinação de fatores. Mas o que é também extremamente significativo é todo o esforço que o Governo fez o ano passado e continua a fazer este ano relativamente ao aumento dos rendimentos, dos salários, das remunerações. Lembro que no ano passado foi conseguido um acordo com os parceiros sociais até 2026. Há, portanto, o aumento do salário
de cerca de 20%. O aumento do salário mínimo ano passado foi de 6% abaixo da inflação, mas este ano vai ser de 7,8% acima da inflação, e eu penso que isso vai ajudar também as pessoas a recuperar algum do seu poder de compra. E este desempenho que o Sr. Ministro já chegou a classificar como notável pode ser até acima das expectativas do próprio Governo, sei lá, no segundo trimestre ou no último trimestre do ano? Claramente, reparo que o Governo tinha inscrito no Orçamento de Estado de 2023, para 2023 a previsão era de um crescimento da ordem dos 1,9%. Mas E hoje foi temos por precaução? Porque fazem sempre isso para depois dar uma boa notícia? Não, era com os dados que existiam naquela altura. Agora é a própria OCDE, o Fundo Monetário Internacional. Atenção que o Fundo Monetário Internacional nunca acerta sobre a nossa economia, mas agora também tem uma perspectiva de crescimento muito mais acentuada. Mas para mim o mais importante é olhar, como Ministro da Economia, para tudo o que se passa nos vários setores da economia portuguesa. E nós falamos muito do turismo. O turismo é um setor... Era isso que eu lhe ia perguntar. Está a ajudar muito ao crescimento da economia, mas é esse o modelo que mais defende, ou que mais gostaria, por outras palavras? Pois, é uma questão muito pertinente. Eu acho que o turismo, nós temos o turismo e é um setor forte. Reparo que o turismo em 2019 nós atraímos 27 milhões de hóspedes e, portanto, as receitas foram 18,4 mil milhões de euros e todos dizíamos que íamos passar 5, 6 anos a chegar a esses números. E em 2022 as receitas chegaram a 21,1 mil milhões de euros, 15,4% acima de 2019. Mostra não só a excelência dos operadores turísticos, das políticas públicas também de apoio e da promoção. Mas repare, eu digo sempre que a economia portuguesa não é só turismo. E o que é absolutamente notável, em 2022 as exportações da indústria metalomecânica, da fabricação de máquinas e de equipamentos, chegou aos 23 mil milhões de euros, superior à do turismo. E nós estamos hoje a verificar que a exportação de bens está, em vários meses, a ultrapassar a própria exportação de serviços. E isto reflete não só o dinamismo da economia portuguesa, mas, de certa maneira, a descentralização dos motores de crescimento. E depois há outra indústria que é notável, que é dos componentes para a indústria automóvel, que é muito forte, que se ancora nos plásticos, nos moldes, em todo um conjunto de indústrias. Repare que tem crescido a 3, 4% ao ano. E em 2022 bateu também os recordes. Chegou aos 12 mil milhões de euros. Não tem um carro hoje que circula no espaço europeu que não tenha um componente fabricado em Portugal. E, portanto, esta competitividade que estamos a ver em vários setores, e também lhe podia falar do agroalimentar, que as receitas chegaram a 7.300 milhões de euros em 2022 e eles já têm o objetivo de chegar aos 10 mil milhões de euros. E eu vejo em cada um destes setores grande entusiasmo das empresas, um foco naquilo que é criar mais produtos e serviços de alto valor acrescentado. As empresas criaram centros tecnológicos e que absorveram os sistemas de inovação e desenvolvimento das universidades, dos politécnicos, estão a ter uma progressão nas cadeias de valor que é assinalável, e é por isso que, a meu ver, nós atingimos, em termos do PIB nominal, cerca de 240 mil milhões de euros do PIB nominal em 2022, e nós temos é que ter aqui um programa, um roadmap para chegar aos 300 mil milhões no fim desta década. Eu acho que isso é que é o grande objetivo do país e era nessas questões que nos devíamos estar a fixar. O Sr. Ministro deu uma entrevista esta semana ao El Mundo em que defendia uma baixa de impostos da carga fiscal para as famílias. Eu fiquei com uma dúvida, queria perceber, a prioridade para o Sr. Ministro é a baixa transversal do IRC ou ir primeiro ao IRS, porque isso diz respeito mais às condições de vida das famílias? Pois, eu em relação aos impostos, eu tenho a opinião muito firme, sedimentada ao longo de anos de estudo e de trabalho, que o regime fiscal, quando é aliviado, tem um impacto muito grande na economia, quer nas empresas, quer nas famílias. Isto é, portanto, a discussão é sempre: vamos libertar o potencial produtivo do país, das pessoas, das empresas, ou vamos continuar com um regime fiscal que pode não ser competitivo? Quando se fala em mexer no regime fiscal, onde é que se deve mexer primeiro? Repare, na discussão importantíssima que houve o ano passado, nós depois conseguimos, no Orçamento de Estado para 2023, já ter medidas que são muito importantes. Em relação às empresas, a redução seletiva do IRC para as empresas que apostam em tecnologia, que fixam talento. Tivemos também uma
uma medida que é muito importante de apoio ao reforço dos capitais próprios das empresas. Podem fazer as deduções em IRC. Mas a redução transversal do IRC ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho não e teve apoios, muitos vai apoios. eventualmente... É isso que eu queria perceber. O próximo Orçamento de Estado, acha que o senhor defende que... Eu defendo que a gente tem que olhar sempre para o regime fiscal e adequar o regime fiscal àquilo que se está a passar na economia. E partindo sempre do pressuposto, na minha visão, que atenuando os impostos, aliviando os impostos, muitas vezes cria condições para o desenvolvimento da capacidade produtiva do país. Aliviando apenas mexendo no IRS, por exemplo. O IRS, acho já que o deixava satisfeito, então? O IRS, acho que o próprio Sr. Ministro das Finanças já anunciou, porque nós temos aqui uma almofada que é extremamente importante, que deve ser usada e distribuída em relação aos cidadãos para fazer, portanto, a redução do IRS nos próximos anos, e ele até apontou metas que são claras. Eu penso que é uma medida também extremamente positiva, e se nós conseguirmos combinar a redução do IRS com o alívio seletivo ou transversal do IRC, nós podemos ter um quadro ainda mais competitivo, e a economia está aí para responder. E há uma almofada, há uma almofada grande da parte do Ministério das Finanças. Sim, eu penso e é isso que as pessoas Ministro não compreendem, que o Governo esteja a utilizar essa almofada. O Governo continua a debater, a discutir. Isso é matéria que o Sr. Ministro das Finanças gera, e vamos ver como é que vamos chegar a uma solução. Eu penso que temos que chegar sempre a soluções equilibradas e em linha com aquilo que a economia está a desenvolver e a pôr. É uma discussão que o Governo está a ter atualmente. Sim. Os vários ministros. Ainda não foi possível chegar a consenso. O consenso atinge sempre. Até porque quando não há consenso, há uma pessoa que decide, não é? Portanto, e que tem toda a legitimidade para o fazer. Sobre a redução transversal do IRC, ia a dizer eventualmente essa discussão pode regressar agora na próxima discussão do Orçamento do Estado para 2024? Sim, a questão do regime fiscal regressa sempre, porque o país está em condições que eu penso que são muito importantes para ter um novo patamar de desenvolvimento e, portanto, um desenvolvimento muito significativo da sua economia pela combinação de todos os fatores que referimos. E nós, quando estamos a falar de um esforço de consolidação orçamental que é muito significativo, que aliás impressiona os espanhóis e outros países europeus, porque nós conseguimos reduzir 10,5 pontos percentuais a dívida este ano, e o plano é reduzir mais 4,2 pontos percentuais para o próximo ano. Portugal, de certa maneira, pode sair daquele grupo, digamos que é o grupo a vermelho, não é, dos países com mais endividados da União Europeia. Isso é um sinal extremamente poderoso que se dá para o próprio desenvolvimento da economia, e nós não podemos esquecer nunca que a capacidade de atrairmos investidores é muito, muito importante. E a trajetória não é só a dimensão da dívida, é também aquele esforço que se faz para reduzir a dívida, é um dos elementos que os investidores valorizam, e valorizam muito. E se combinarmos com isso tudo aquilo que a economia está a propiciar, em termos de atração do investimento direto estrangeiro, o ano passado conseguimos captar mais 47 grandes investimentos, na ordem global de 2,5 mil milhões de euros, e de empresas internacionais. E o que é que se passa com estas empresas? 66% desta tipologia de investimentos é exatamente para criarem centros de competências, centros de engenharia e centros de software no país. Estamos a falar de multinacionais, de grandes empresas internacionais, e 23% destes investimentos é para abrir unidades industriais. Aonde? Nas áreas da energia, da mobilidade, do desenvolvimento, digamos, do tecido industrial. E acontece que destes investimentos que foram atraídos o ano passado, 19% vieram dos Estados Unidos. E depois temos 15% da Suíça, 15% dos países nórdicos e 15% do Reino Unido. Depois 13% da Alemanha. Nós estamos a conseguir, de certa maneira, com estes desenvolvimentos, a conseguir atrair algum nível de investimento. Ainda não é suficiente, a meu ver, mas temos que continuar a fazer esforços. E isso pode ser muito significativo, combinado exatamente com um regime fiscal ainda mais atrativo. E as recentes polémicas do Governo, e os casos e os casinhos, e alguma instabilidade, não tem prejudicado essa captação de investimento estrangeiro? Não, pelo contrário, eu penso... É evidente que o país está muito polarizado nos casos, nos casinhos, há uma hiperpartidarização, e eu penso que estamos a discutir, no fundo, muitas coisas que, resumindo, é uma tempestade num copo d'água, porque
Nós discutimos muitas vezes as pessoas em vez de discutir as políticas, discutimos muito na base do entretenimento, do espetáculo, do escândalo, em vez de discutirmos projetos e vários argumentos exatamente para desenvolver o país, porque para mim, como Ministro da Economia e do Mar, a questão crucial é como é que nós podemos criar mais riqueza no país e depois distribuir melhor a riqueza para termos uma sociedade mais coesa. E, de certa maneira, o Governo tem estado concentrado nisso, apesar das dificuldades. Repare que no início de 2022, quando o Governo tomou posse, as perspectivas eram apocalípticas, as profecias é que íamos ter uma recessão gravíssima, é que íamos empobrecer de uma forma, mais uma vez, com grandes consequências na sociedade, e tudo isso não se verificou, as más profecias não se verificaram. A economia portuguesa, de certa maneira, é uma espécie de cemitério para as profecias mais negras que depois não se verificam. Agora, o que eu estou a dizer é que nesta nova conjuntura, com todos os dados que nós temos hoje, nós podemos focar exatamente nas políticas que podem atrair ainda mais investimento. E queria chamar aí só a atenção para a inovação. A nossa inovação está a mudar. Há alguns anos atrás nós não dávamos muita importância ao capital intangível, portanto às patentes, ao conhecimento. Em 2022 as nossas patentes subiram 7,6%, foram registadas 312 patentes no sistema europeu, mais do dobro da média europeia, a média está na ordem das 150. E no último Conselho de Competitividade em Bruxelas, em que participei, aprovamos o sistema de patentes europeu de efeito unitário. Portanto, é o sistema de patentes unitários que vai ainda dar mais capacidade às empresas que geram patentes de explorar isso, de atrair investimento, de desenvolver as suas inovações e de simplificar em termos de custos, de aceitação e de verificação. E depois, quando olhamos, o nosso investimento ainda é baixo, a meu ver, na ciência e na tecnologia, é só 1,7% do PIB, mas nós já temos hoje mais de 24 mil pessoas a trabalhar em áreas de investigação dentro das empresas. E as empresas hoje já investem mais que o próprio Estado em investigação e desenvolvimento científico. E, portanto, algo está a mudar neste sistema. E combinando a inovação com o desenvolvimento de políticas públicas mais claras para atrairmos mais investimento, eu acho que o país tem todas as condições para fazer um caminho ainda mais sólido para o futuro. O desempenho da economia podia ser melhor se não fosse esta crise política que se arrasta há tantos meses? Sim, isso é uma questão. A crise política, repare, eu no seio do governo não vejo muitos efeitos da crise política. E porquê? Porque nós temos uma liderança forte e as pessoas muitas vezes subestimam isso. Nós temos um primeiro-ministro que está há 7 anos no governo, passou por 2 anos de uma crise pandémica que ninguém está preparado para governar numa crise pandémica e depois apanha mais estes 2 anos de uma guerra na Europa, inflação elevada. E como um colega vosso um dia disse, ele é uma espécie de couraçado, portanto é muito resistente, tem um grande talento político, eu penso que é o político mais dotado da sua geração e, portanto, a questão para não haver crises, ou pelo menos para as crises não terem grandes efeitos, é a questão da liderança. A liderança distingue tudo. Aliás, o nosso príncipe dos poetas portugueses, o Luís de Camões, dizia que um rei fraco torna fraca a forte gente. E um rei forte, podemos também dizer, torna ainda mais forte a fraca gente, digamos assim. Mas eu acho que a liderança aqui é crucial. E ele tem uma liderança clara e, portanto, o governo continua a trabalhar, continua a funcionar a todo o gás. Agora é evidente que nós temos esta crise que se baseia numa hiperpartidarização Uma crise dos artificial, argumentos. como tem dito Eu António acho Costa? que uma crise artificial para mim é mais uma tempestade, digamos, num copo d'água. É evidente que podemos discutir isso ou não, mas o que é fundamental é o que é que nós queremos fazer no país para o futuro. E é isso que eu vejo que esta maneira de fazer política à volta dos casos, das discussões às vezes até são bizantinas, outras são mais sérias, mas são discussões de procedimentos, são discussões de pessoas, não são discussões de políticas, de argumentos. Mas também é o próprio governo que não ajuda a esclarecer. Isso Já é podia verdade. estar ultrapassada, não, Isso não é acha? verdade. E eu acho que o Primeiro-Ministro, quando disse que o Governo se pôs a jeito, reconheceu que o Governo também cometeu Mas ele erros. disse isso Mas ainda os antes, erros... depois de se pôr a jeito mais vezes. Sim, mas repare, todos cometemos erros. Agora o importante é, face aos erros, superarmos os erros. Temos a humildade de os reconhecer. E eu acho que ele tem e o Governo tem. Mas depois
encontrarmos um caminho. Agora, nós pegarmos em cada um dos erros e dos errozinhos e estarmos a cavar ainda mais à volta deles, isso não vai conduzir a lado nenhum, porque as pessoas querem, isso é a natureza da democracia. A democracia em si é um regime conflitual. E por isso é que temos de ter várias propostas, várias alternativas, discussão, argumentos, e isso é benéfico. Mas é isso que eu não vejo, é discussão de ideias, é discussão muitas vezes de pessoas, é uma suspeição generalizada, é uma hiperpartidarização das coisas, e isso encerra-nos num casulo de onde não sai nada. É um jogo de soma negativa. E acha que, resumidos a esse casulo, chegamos àquele ponto em que a legislatura até já pode estar em causa e, enfim, com eleições antecipadas como cenário? Eu acho que as pessoas, os atores políticos têm que meditar muito bem nas suas responsabilidades e no que vão fazer. Eu penso que não há nenhuma justificação para termos eleições antecipadas. Houve eleições há um ano atrás, ou há pouco mais de um ano, com um resultado muito claro. Recordo aqui que na véspera das eleições, portanto, o resultado dos analistas, dos comentadores, não estava nada líquido. E, portanto, a maioria absoluta que foi conseguida vem ao arrepio de tudo o que existia na altura. E é evidente, uma maioria absoluta que na própria noite das eleições irrita muita gente. E este grau de irritabilidade, de não acomodação deste facto, também tem o seu peso e as suas consequências. Agora, este é o resultado que as pessoas exprimiram numa urna. E o que eu apelo aqui é que nós berremos menos e pensemos mais, que em vez da gritaria haja mais racionalidade e que haja decisões certas. Porque não tenham dúvida absolutamente nenhuma, se houver alguma decisão no sentido de se fazer eleições, não subestimem a capacidade do Primeiro-Ministro. Ele já mostrou inúmeras vezes. Isso quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que não subestimem. É só isso que eu digo. Portanto, em termos da liderança e da capacidade... Está preparado para eleições antecipadas? Eu acho que foi o vosso colega Pedro Osório que disse uma vez que ele era uma espécie de couraçado, que era resistente. Couraçado é muito focado nas coisas que está a fazer. Tem uma capacidade de luta impressionante. Tem uma liderança fora do vulgar. É o político mais dotado da sua geração. E, portanto, as pessoas têm que contar com tudo isso. E se nós vamos gizar uma situação artificial para provocar eleições, será mau para o país, será mau para a execução dos fundos europeus, os cidadãos não vão compreender e depois vai haver uma campanha eleitoral que será a mais dura de sempre. Polarizada. Se é isso muito polarizada, muito fragmentada, só que as pessoas depois é a sua vida que está em causa. E quando vão escolher e quando vão votar, vão pensar na sua vida, a vida dos seus filhos, porque tudo isto é importante. E é evidente que eu sou profundamente favorável à democracia e profundamente democrático, até porque vivi no regime do Estado Novo e lutei contra o Estado Novo e, portanto, para mim o totalitarismo é um inimigo a abater e a democracia é a melhor coisa que nós temos. Agora, a democracia tem regras e o que é que se passa? A democracia tem um trilema que tem que resolver e esse trilema resulta da competição pelo poder que existe, da capacidade de tomar decisões e depois da capacidade de produzir bens públicos. Nós temos que articular estes três vértices do triângulo. E o que é que se está a passar? Na competição pelo poder, a lógica eleitoral está hoje a invadir tudo. E, portanto, praticamente tenta cercear tudo o resto. Paralisar a decisão política, aí o governo tem que estar absolutamente focado e ser uma espécie de couraçado para continuar a fazer o seu trabalho, mas nós não podemos esquecer o terceiro vértice, que é a capacidade da política e da democracia de produzir resultados. Nós queremos uma democracia de resultados, não queremos uma democracia formal. E se os próprios atores políticos inquinarem este sistema, a democracia passa a ter muito mais dificuldade em responder aos problemas das pessoas. Isso não tem a ver com o governo, com este ou com aquele partido, tem a ver com o funcionamento global do sistema. Muitos desses recados que está a dar têm o Presidente da República também como alvo. Posso deduzir isso? Repare, eu respeito muito o Sr. Presidente da República, partilho muitas das preocupações que ele exprime e ele é, no fundo, aquele que zela pelo funcionamento das instituições democráticas. Não tenho dúvida, o Sr. Presidente da República é sereno, é muito sólido nas suas análises. Não acha que ele tem contribuído para essa crise artificial? Não, penso que não. Ele fala muitas vezes no seu pedido de solução da Assembleia da República. Ele fala muitas vezes e com toda a legitimidade expressa as suas preocupações,
A minha postura em relação a isso é ouvi-lo com muita atenção, falar com ele. Tenho uma relação muito cortês com ele e falamos também muitas vezes. E eu penso que é importante ouvi-lo porque ele é o fiel da balança. Então não partilha das críticas de algumas pessoas do Partido Socialista e do Governo? Não, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa vai longe demais às vezes? Às Não, vezes eu não, penso tem dito isso. Que ele tem... Repare, cada Presidente da República tem o seu estilo. E nós temos um Presidente da República que fez um trabalho muito importante quando foi eleito. Ele estabilizou a relação da Presidência da República com os cidadãos, criou uma linha de afeto com as pessoas, tem uma capacidade de comunicação extraordinária e é um leitor muito inteligente de todas as situações políticas. E, portanto, a questão aqui, eu vejo o Sr. Presidente da República como um grande ativo que o país tem e que o regime Já tem. vi que não e, tiraremos portanto, nenhuma crítica sua ao Presidente. Não, pelo contrário. Mas eu ele acho devia que ter aqui em conta, por exemplo, os bons resultados da economia quando tem sucessivamente aludido à dissolução do Parlamento. O Sr. Presidente tem que zelar pelo normal funcionamento das instituições. E, portanto, quando ele sente que provavelmente há alguma coisa aí que não está a funcionar, ele faz a sua magistratura de influência, fala, comenta, critica. Eu acho que isso é benéfico, repara. É por isso que eu digo, a democracia é um regime também que na sua base tem várias visões, várias orientações, várias percepções, apesar da colaboração e da excelente colaboração que existe entre o Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas tem também cada um a sua visão do mundo, a sua experiência da vida. E isso é benéfico, isso só acrescenta à democracia. O que eu estou a dizer, e é por isso que eu falei neste trilema, não dilema, mas trilema, nós temos que ter estes 3 vértices do triângulo a funcionar. Temos que dar todas as condições para a luta pelo poder continuar, a luta democrática, com o confronto de alternativas, de projetos, e por isso a democracia é sempre o zumbido da discussão permanente, e ainda bem. Eu queria que fosse uma discussão de ideias, não uma discussão encerrada na suspeição generalizada, na fulanização, no escândalo político, no entretenimento quase, que esvazia a política. E a política, se deixar esvaziar, depois é muito mais difícil fazer os outros vértices funcionar, tomar decisões e resolver os problemas das pessoas. Deixa-me só ir um bocadinho atrás sobre o couraçado que considera ser António Costa e sobre a resistência que poderá ter em relação a futuras eventuais eleições legislativas. Acha que António Costa ganharia umas eleições se fossem agora ou daqui a meses? Eu não sei se ganharia ou não. O que eu sei é que ele é um animal político por excelência e, portanto, se é desafiado a ir a umas novas eleições, vai combater da mesma forma que combateu nas últimas. E recordo só que nas últimas eleições, no dia anterior, todos diziam que os resultados iam ser ela por ela. Até havia partidos que já estavam a preparar-se para comemorar a sua vitória. E saiu exatamente ao contrário. Tem uma grande experiência política, uma grande empatia, a capacidade de ligação com as pessoas, a capacidade de explicar, e é um lutador. E as pessoas com estas qualidades não devem ser subestimadas. Isso serve também para dentro do próprio Partido Socialista, não é? Esses avisos de que este homem é um couraçado e que pode ir para além do que está previsto como líder do Partido Socialista. Isso aí, eu não sei, como sabe, eu não sou do Partido Socialista, certo. Sou independente e, portanto, estou aqui a exprimir também a minha posição, digo sempre o que penso e é por isso que sou independente. Agora, o que eu sinto, do conhecimento que eu tenho, são essas facetas que me parecem extremamente importantes. E são essas facetas também que dentro do governo dão grande coesão ao governo e grande consistência. Porque repare que o governo, praticamente desde que tomou posse, está sob ataque. Também por razões que o próprio governo e erros que o governo cometeu, por omissões, que o próprio Primeiro-Ministro já reconheceu, mas há aqui um clima de fragmentação, de polarização, que as próprias redes sociais depois ampliam e desta suspeita generalizada que se está a criar, que eu acho que não é benéfico para ninguém. Não é para a democracia, não é para resolvermos os problemas dos cidadãos e temos que ter na nossa vida democrática civilidade, normas de conduta, respeito pelos outros e não abrir caminho para a demonização contínua dos outros e para a radicalização. Só falando do que aconteceu hoje, ainda hoje o Presidente voltou a insistir que o Ministro das Infraestruturas devia ter saído do Governo, portanto isto não se vai resolver. É o próprio Presidente a insistir
no fundo, a pedir uma O remodelação. Sr. Presidente tem a sua visão, mas o sistema democrático é claro, é o Primeiro-Ministro que compete formar o Governo. O Primeiro-Ministro fará o que entender a esse nível. Vamos ao PRR. Esta recente revisão do PRR elevou o orçamento para valores próximos do PT 2030, mas o Ministério da Economia gera as 3 agendas e pouco mais, cerca de 3 mil milhões, ou seja, fica são nas nossas contas com 13 a 15% do PRR para gerir. Isso 13% para a economia é suficiente? Era isso que tinha em mente quando redigiu a visão estratégica para a recuperação pós-pandemia? Ou, deixa-me só acrescentar aqui outro ponto, da forma como o Governo está organizado, o Ministro da Economia tem muito pouco poder na economia. Sim, olha, eu não discuto a organização do Governo, isso é uma questão que compete ao Primeiro-Ministro, portanto eu trabalho dentro do quadro que me foi proporcionado e para o qual ele me convidou e eu estou confortável aí, trabalho em todas as direções, faço também as interações com os outros colegas em todas as áreas. Queria só referenciar que no reforço que foi feito e na reprogramação do PRR, a grande fatia vai para as empresas, que era uma coisa porque sempre nos batemos. Para as agendas mobilizadoras nós tínhamos cerca de 930 milhões de euros no PRR inicial, agora são cerca de 2,8, 2,9 mil milhões de euros, portanto é mais de 3 vezes a multiplicação das verbas que foram para as empresas. No Ministério da Economia ainda gerimos toda a parte da descarbonização, que são cerca de 715 milhões de euros. Temos ainda tudo o que é as empresas 4.0, que são 650 milhões de euros, e portanto também o Ministério da Economia está envolvido na execução do PT 2030, o pacote do PT 2030, que são 3.900 milhões de euros, que é da inovação tecnológica, da transição digital, também depende de nós, e o que eu faço é mobilizar todos os organismos que dependem do Ministério da Economia para estarmos no terreno a fazer a execução dos planos, a interagir com todo o sistema empresarial e, sobretudo, a fazer chegar o dinheiro às empresas na altura em que elas necessitam para fazer os seus investimentos e desenvolver os projetos. Por falar na máquina do Ministério, no último meio ano, o Sr. Ministro substituiu 2 secretários de Estado e praticamente todas as presidências ou direções dos organismos do Ministério da Economia. Isso significa que o Ministério da Economia estava assim tão mal que já ninguém servia, ou que era realmente precisar uma grande volta à máquina? Não direi que estava tão mal, mas eu acho que quando há um ministro novo tem necessidade de fazer ajustamentos, de ver as pessoas que tem, de ter a capacidade de exigir resultados e de exigir resultados mais rápidos. E a minha preocupação nisso tudo é só a seguinte: nós no país estamos habituados a executar o máximo de fundos europeus da ordem dos 2.500, o máximo 3 mil milhões de euros por ano. Nós vamos ter aqui mais do dobro e temos mecanismos que estão a executar simultaneamente vários programas europeus, coisas que não acontecia no passado com esta dimensão. Nós estamos a fechar o PT 2020, estamos a lançar o PT 2030, estamos a executar o PRR e agora a reprogramação do PRR. E, portanto, se nós não mudarmos o nosso quadro mental, os nossos métodos de trabalho, se não tivermos mais foco, não vamos conseguir fazer as coisas. Fazer isso agora? Estou a tentar conseguir. A vida é sempre uma tentativa, como dizia o escritor americano Saul Bellow, de falharmos cada vez melhor, não é? Portanto, não direi acertar totalmente, mas vamos melhorando daquilo que estava a falhar. Ainda voltando aqui a uma questão dos impostos, eu gostava de perguntar, aquele imposto polémico, o imposto sobre os lucros imprevistos, que acabou por avançar apenas para o setor energético, a seu ver, acha que deve acabar no próximo orçamento ou deve até ser alargado? Porque inicialmente... Não, eu penso que esses impostos só se justificam em situações pontuais e esporádicas. Assim que desaparecem essas circunstâncias, eles devem ser removidos. Portanto, no próximo orçamento deve ser removido. Não sei o que é que acontece, mas é a minha visão, porque nós também não podemos penalizar excessivamente as empresas e, sobretudo, as empresas, pelas suas condições e pela sua capacidade também, são capazes de gerar esse tipo de lucros. Agora, acho que quando eles são realmente excessivos em situações específicas e em que a sociedade tem que fazer toda ela um esforço grande, também é legítimo exigir a essas empresas. Mas, então, a meu agora ver, que a economia está a dar sinais mais positivos, já não se justifica, é isso? eu penso que desde que desapareçam as circunstâncias que permitiram gerar esses lucros excessivos, eles devem ser reavaliados e, portanto, e não continuarmos a penalizar excessivamente as empresas.
E a seu ver já houve uma baixa nos custos energéticos, Claro. há uma baixa da inflação e, portanto, essas A situações energia está a estão a baixar de resolver-se. uma forma Uhum. muito clara. E, e relativamente à derrama estadual, que é uma coisa que os empresários insistem sempre, cada vez que dão uma entrevista, como Sim. sabe, e também com certeza nas conversas consigo, acha que será possível também no próximo Orçamento de Estado? Repare, o Ministério da Economia não gera os assuntos fiscais. Nós o que podemos Sim. finalizar, podemos fazer e fazemos sempre, todos os anos, é conversar com os empresários, entender os problemas das empresas e sinalizar os problemas. E depois haver debates à volta dessas questões. Mas não posso aqui dizer em específico que este ou aquele imposto ou esta ou aquela situação vai ser resolvida. Em relação à EFASEC, que tem sido um tema que tem sido falado, da privatização da EFASEC e que estará por semanas. Isso vai acontecer, por exemplo, no Conselho de Ministros desta semana, no próximo, uma decisão definitiva? Mas isso aí, quando vai ser, não lhe posso responder. Vou dizer que vai ser em breve, porque as condições estão todas a ser reunidas para o Conselho de Ministros apreciar e tomar uma decisão. Nós tivemos nesta fase final deste processo de reprivatização cerca de 4 propostas, que são as propostas finais vinculativas de 4 empresas e, portanto, são essas que estão sob análise. E, portanto, estamos a discutir com a par pública, com a equipa da par pública e dos consultores que conduziu este processo Quais é que são as e que está dúvidas a ainda? analisar. O que é que está a ser ainda ultimado? Não, nós, como tenho dito sempre, a preocupação é preservar a empresa como tal, porque é um projeto industrial e tecnológico que é importante para o país e, sobretudo, no norte do país. É a preservação também da força de trabalho e é minimizar os encargos para o Estado. Eu penso que podemos ter uma proposta equilibrada que responda a estas três preocupações e que o Conselho de Ministros vai analisar. Mas não me queria pronunciar antes do Conselho de Ministros analisar e decidir. Os trabalhadores, nem todos os trabalhadores poderão ter o seu trabalho garantido com a reprivatização. Eu penso que um dos aspectos é preservar a força de trabalho e há propostas que claramente indiciam, porque percebem o potencial da EFASEC e a capacidade de desenvolver a empresa, que é importante apostar na qualificação dos trabalhadores, reforçar com mais engenheiros, portanto, mesmo a nível do headcount final da empresa, terem atenção ao seu potencial e reforçar, e, portanto, nessa base há propostas que me parecem que são propostas, digamos, que respondem àquilo que são as nossas preocupações. Nós gostaríamos de ver a continuidade da empresa e ela ser transformada realmente numa empresa capaz de criar valor, de desenvolver os seus produtos. A EFASEC tem produtos que são muito apreciados no mercado, os transformadores, os sistemas de automação, os aparelhos, enfim, nas áreas da energia, da mobilidade. É uma empresa muito conhecida, não só em Portugal, ela está presente na rede de distribuição elétrica desde Paris a Nova Iorque, tem contribuições em várias centrais nucleares, desde logo em Espanha, com os seus aparelhos, os seus equipamentos. Portanto, é uma empresa tecnológica que tem o seu mercado. E, portanto, nós queremos que o potencial acionista explore essas condições, amplie, portanto, a penetração da empresa nos vários mercados em que opera e gere, sobretudo, valor para a empresa de forma a sustentá-la. Penso que o grande problema da EFASEC não é ao nível dos seus quadros, da sua força de trabalho, dos seus técnicos, é ao nível mais do acionista que anteriormente existia e que não deu uma direção estratégica clara à empresa. O governo bloqueou o investimento das empresas chinesas no 5G. Porquê? E porquê que o fez desta forma? Arrisca criar um problema de diplomacia económica com a China? Sim, eu penso que o nosso país tem a tradição de abertura em relação aos vários investidores internacionais. Não podemos esquecer que com a guerra na Ucrânia se criou aqui uma situação difícil, quase de fragmentação geopolítica. Portanto, a minha posição aí tem sido sempre: as empresas são bem-vindas, desde que elas não possam, e particularmente as empresas chinesas, e temos várias com que temos discutido. Agora, tudo o que releva de questões de segurança ou da soberania do país, aí, digamos, temos que ter um alinhamento com os nossos aliados clássicos. E é evidente que a parte do 5G, os sistemas de informações, são questões mais complexas e que têm que ser atendidas. E espero que se encontre uma solução, não é? E que haja Mas acha que uma não vai haver compreensão. retaliação?
Não sei o que é que vai haver, mas é um problema que vamos acompanhar. Agora, o país também, no que se concerne aos seus sistemas de informação, tem que ter alguma segurança em toda a operacionalidade Portugal desses é sistemas. sensível aos avisos dos Estados Unidos, da América, nesse sentido. Os Estados Unidos têm feito avisos sistemáticos relativamente a essa questão, mas nós também tivemos da parte do Reino Unido um estudo exaustivo que os serviços de segurança do Reino Unido fizeram e, portanto, a conclusão final é que a ameaça não era uma ameaça credível ou grande. Portanto, há várias nuances aí. É evidente que nós tomamos essa posição, vamos ver agora como é que são as reações e como é que o problema se vai gerir, mas é mais uma posição precaucionária relativamente Mas à esse estudo importância que dos fala sistemas de informação. dos serviços de informações do Reino Unido foi determinante para tomar esta posição, é isso? Não sei se foi determinado porque eu não giro esse Ok. dossiê da rede da 5G, mas acompanho Sim. do ponto de vista geopolítico, que a grande discussão que se gerou na altura quando o Reino Unido resolveu publicitar as conclusões dos seus serviços de segurança. A Comissão Europeia realmente tem vindo a sinalizar investimentos extracomunitários que comprometem a segurança da região. O investimento chinês da REN será uma dessas operações sinalizadas? Tem conhecimento? Não, penso que não tenho nenhum conhecimento aí. Eu penso que as questões que são sinalizadas têm mais a ver exatamente com a operação dos sistemas de informação e com a soberania dos Só países. isso. Na minha visão, é isso que pode ser restritivo. Tudo o resto, os investimentos industriais, desenvolvimento das atividades, penso que isso é importante e a China aí tem um papel no nosso país, tem sido importante e espero que se possa manter. Mas durante a pandemia houve a conclusão, chegou-se à conclusão, e até o Primeiro-Ministro foi dizendo isso, que era preciso diversificar as ligações comerciais e, por exemplo, em relação a componentes, relativamente a mercados como o mercado asiático, para não estarmos dependentes desses mercados. Isto não seria afastar-nos desse mercado também não seria uma maneira de a Europa também conseguir dentro de portas diversificar o seu próprio mercado? Sim, isso é uma excelente questão, porque a questão dos componentes, por exemplo, se nós analisarmos os semicondutores, os chips, são absolutamente fulcrais em tudo. E sobretudo também na indústria automóvel, mas outra, a eletrónica, a indústria espacial, eles são absolutamente fulcrais. E o que se passa hoje, um bocado por distração da Europa e também dos Estados Unidos, nós temos dois grandes produtores mundiais que são asiáticos, que é a TSMC de Taiwan, que é a maior companhia do mundo produtora, sobretudo dos microchips desta última geração, que tem uma escala nanométrica fina e vão ser vitais em tudo o que é a internet das coisas, as cidades inteligentes. E eles têm quase o monopólio do mercado mundial. Depois tem a Samsung da Coreia do Sul. E o que estamos a tentar fazer é, por um lado, ter em Portugal a capacidade de produzirmos microprocessadores. Nós temos uma empresa, a Ancora, que está sediada no norte do país e que está a trabalhar nesse sentido. Estamos a ver se faz alianças com outras empresas, nomeadamente da Coreia do Sul. O Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de o acompanhar numa visita à Coreia do Sul, onde exatamente uma das questões era ver se teríamos um grande investimento também na área dos semicondutores para sediar na Europa também essa capacidade nas suas múltiplas valências, porque o que se passou quando as cadeias logísticas e as cadeias de abastecimento colapsaram em múltiplos casos, a falta de semicondutores conduziu à paralisação da indústria automóvel em muitas partes do mundo e sobretudo em Portugal. E foi a partir daí que a própria Comissão Europeia desenvolveu o conceito de autonomia estratégica, tem desenvolvido toda uma série de iniciativas a esse nível, onde estão os semicondutores, onde também está a legislação específica sobre as matérias-primas críticas, entre elas o lítio, que nos interessa muito, o cobalto, o cobre, também sem cobre não há a eletrificação significativa da economia mundial e, portanto, o que nós estamos a trabalhar é para, nesses níveis, sediar em Portugal essas cadeias de valor, quer na área dos semicondutores, quer na área da produção das baterias de lítio.
Não, portanto, temos desde a extração, a refinação, a produção das células, a produção das baterias e depois a economia circular. Isso é uma grande vantagem competitiva que o país pode ter. Nós temos das maiores minas de lítio da Europa. Uma das minas, que é a do Barroso, que foi licenciada há pouco tempo, só ela pode produzir lítio para cerca de 500 mil veículos elétricos. Mas esses investimentos, agora que fala no lítio, não estão atrasados. A Europa fechou há pouco tempo um acordo com o Mercosul para a importação de lítio. Gostava que Portugal estivesse mais avançado na exploração do lítio. Sim, Portugal está a dar os passos todos. Eu penso que este sinal do licenciamento da mina do Barroso foi uma coisa, é importante. Teve logo repercussões em toda a Europa, basta ver o Financial Times, outros jornais. Portanto, é a concessão da Savannah que é significativo. E o que nós estamos a tentar fazer aí, em ligação com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, é trabalharmos em conjunto, por um lado, para atrair, portanto, essas empresas para o país, mas ter no país toda a cadeia de valor. Não adianta o país produzir lítio, exportar e não criar nenhum valor para a economia nacional. E isso estamos a fazer e vamos consegui-lo. Estamos também a tentar atrair fabricantes de dimensão mundial de baterias, que também vão precisar de lítio. O facto de existir lítio no país é uma das vantagens competitivas que nós podemos ter. E depois, em outras áreas, inclusive na área do hidrogénio, é fundamental, portanto, o país ter um polo. E é essa visão que estamos a tentar implementar, quer no polígono de Sines. O polígono de Sines vai ter o primeiro polo, um dos primeiros polos que chamamos o Green Shipping, onde se produzirá o hidrogénio verde, a amónia verde, o metanol, que é a próxima geração dos combustíveis para a fileira marítima. Vai também ter um polo de biocombustíveis, que é o SAF, o Sustainable Air Fuels, para alimentar os transportes aéreos e, portanto, quanto mais cedo nós conseguimos fazer isso, melhor. E a questão toda é o país ter estas cadeias de valor, porque é isso que transmite depois consequências muito positivas para toda a economia. E em Sines há um problema também ainda com o investimento ferroviário e o transporte de mercadorias. Sim. Isso não está também a travar, por assim dizer, o seu desenvolvimento? Eu penso que o que estava previsto no âmbito do PRR para as ligações de Sines para a Espanha vai avançar e, portanto, isso é muito importante. Nós queremos é que Sines seja um porto, por um lado, digitalizado e muito avançado do ponto de vista da digitalização, porque os portos são fulcrais para tudo o que é as exportações do país, mas depois está ligado ao Interland Ibérico, a Portugal, à Espanha, porque muitas das mercadorias hoje que chegam a Sines chegam à fronteira espanhola e penetram um pouco ainda dentro da Espanha por causa desse problema que está a referenciar das ligações. Isso foi ponderado no âmbito do PRR, penso que isso pode funcionar. Agora, Sines é, digamos, um paradigma múltiplo, porque nós temos todo o investimento, que são cerca de 2.500 milhões de euros, na logística, para a expansão dos cais. Nós vamos ter uma capacidade de processar contentores da ordem dos 8 milhões de contentores. Hoje temos pouco mais que 2 milhões, portanto vai quadruplicar. O primeiro passo é duplicar e depois quadruplicar. Temos todo o investimento na energia, hidrogénio verde, portanto, em todas estas fileiras que vão ser fundamentais para o paradigma energético e para a mobilidade elétrica. E atenção, nós temos um investimento muito significativo, na ordem de 5 mil milhões de euros, em tudo que são cabos submarinos. Portugal vai ser um dos países pioneiros no mundo a ser ligado por cabo submarino aos vários continentes. Já temos o Ela Link, que liga Sines a Fortaleza, temos o cabo Equiano, que liga Sines à cidade do Cabo, são 11.700 km de extensão, vai ter 11 ramificações no continente africano, é operado pela Google e estamos a discutir com a Google a capacidade de eles instalarem um centro de processamento de dados exatamente em Sines. Depois temos o Medusa, o Tu África, que liga ao norte da África, ao continente asiático. E qual é a importância disso? Nós conseguimos atrair para Sines os grandes centros de tratamento de dados. Nós vamos fixar de jovens, vamos fixar os nossos engenheiros, os nossos analistas de dados e, no fundo, é utilizar a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, estas tecnologias para fazer o processamento e o tratamento destes grandes volumes de dados. E isso é um outro grande polo de desenvolvimento da economia para o futuro. Estamos na reta final da nossa entrevista e há pouco, quando falávamos dos números da economia, queria ter-lhe colocado a questão se tem algum número na cabeça, um número mágico ideal para chegarmos ao fim do ano de crescimento económico.
Olha, Tem. isso é muito arriscado a dizer-lhe, mas o número que eu espero, sinceramente, que se chegue ao fim do ano é na ordem dos 3%. Nesta altura, aponta-se para os 2,5%. Se nós chegarmos a 3%, um bocadinho acima disso, seria um resultado magnífico. E o que me dá E é convicção, possível. o que me dá convicção é o comportamento extraordinário das exportações. Não se esqueça que em 2022, pela primeira vez, as exportações chegaram a 50% do PIB. E as exportações estão a puxar pela economia portuguesa. Qual é o elemento aqui, comparando com 2022? Provavelmente não vai ter o mesmo impulso. É o consumo interno. Em O 2022, o consumo consumo interno interno. e a recessão da Alemanha? Pois, a recessão da Se Alemanha calhar ainda não temos os é efeitos outro disso. grande imponderável. E aí os 3% já não iremos conseguir atingir se existir a recessão da Alemanha. Por enquanto é a recessão técnica. E se analisarmos os números da Alemanha, enfim, está ali ela por ela, é muito possível que a Alemanha ainda recupere. O setor industrial alemão é fortíssimo. Mas se isso não acontecer, a recessão na Alemanha, se continuarmos a ter um comportamento expressivo das exportações e se com a redução da taxa de inflação e das taxas de juro houver na segunda parte do ano mais contribuição do consumo interno, eu penso que nós podemos ter um crescimento dessa ordem. E repara uma coisa, desde 2016 nós temos aqui um novo ciclo em que estamos a crescer 2% ou pelo menos acima de 2%, acima da média europeia, com exceção do ano 2020, que foi o ano da pandemia. E, portanto, este crescimento é explicado pela aposta grande que se fez nas qualificações, pela inovação, a capacidade de atrairmos investimento estrangeiro e o comportamento das exportações. Se nós continuarmos a coligar, digamos, estes quatro alavancas, muito provavelmente a economia pode se surpreender uma vez mais. Para terminar, eu gostava de lhe fazer uma provocação. Se neste ano e picos que já passou de governação, se em algum momento teve arrependimento de ter aceitado este cargo como Ministro da Economia, de sair da sua zona de conforto no privado e de ter aceitado este convite do Primeiro-Ministro? Eu não sou a pessoa de me arrepender e de me recriminar. Eu acho que a vida, para mim, é sempre extraordinária. A vida é uma aventura. E não se esqueça que eu já estive preso quase 3 anos. E o próprio facto de ter conseguido resistir e sair da prisão, eu digo muitas vezes isto à minha família, que a minha vida Em Angola, é sim. uma espécie de bónus. E, portanto, o viver mais do que aquele tempo é um bónus. E eu encaro isso assim sempre. E, portanto, cada dia é uma aventura e nós estamos aqui exatamente para desfrutar o melhor possível dessa aventura. E nunca me esqueço da frase extraordinária do escritor moçambicano Mia Couto, em que ele dizia que a vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado. E isto é o que a gente também, porque nós também é que podemos fazer o encanto do mundo, e é aquilo que eu procuro fazer, é agarrar aquilo que está a funcionar. E repare, no meio destas polémicas todas que estamos a discutir, a economia portuguesa está a funcionar. Ela move-se, ela responde. E agora compete a todos nós trabalhar em conjunto para termos resultados melhores, porque independentemente dos partidos, das políticas, dos governos, a economia é absolutamente decisiva para captarmos os nossos jovens, para gerarmos emprego, para termos um país mais inclusivo e mais justo. Isso só se consegue criando mais riqueza e distribuindo bem essa riqueza. Agradeço ao Ministro da Economia, António Costa Silva, foi o nosso convidado deste Hora da Verdade. Regressamos na próxima semana.